Olá, gente, boa tarde. Hoje nós vamos estudar sistema cardiovascular. Nós vamos falar especificamente do coração, né? Essa bomba aí cardíaca. A partir de hoje, todas as aulas, nós iremos estudar sistemas, né? Sistema cardiovascular, sistema pulmonar, sistema renal, sistema neurológico. Todas as aulas a gente vai estudar um sistema, tá bom? Eu desenhei aqui no quadro para vocês um coração, né? Um coração quadrado, mas vai dar para vocês entenderem perfeitamente a funcionalidade dele, ok? O coração, ele fica localizado desculpa, na região do mediastino, né? Na região torácica, né? Ele é protegido pela caixa torácica e ele tem uma leve inclinação para o lado esquerdo, tá? Então essa é a localização do coração, na região do mediastino, com uma leve inclinação para o lado esquerdo. O coração, ele apresenta 4 câmaras cardíacas, né? A gente diz que são como se fossem 4 compartimentos, tá? Mas são câmaras cardíacas. Então eu tenho aqui, né, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então são 4 câmaras que funcionam de forma sincronizada para impulsionar o sangue através da grande circulação e através da pequena circulação. O que divide o coração em lado direito e lado esquerdo é um septo chamado septo intraventricular, tá? Como se fosse uma membrana, e ele divide o coração em 2 lados, ok? O coração, ele é composto por tecido muscular, né? A parte mais interna, ela se chama endocárdio. E é um tecido muscular mais delicado, mais fino, né? Falando a grosso modo, lembra até uma membrana, né? E o endocárdio, ele também é responsável pela formação das válvulas cardíacas, né? Do lado direito nós temos a tricúspide e do lado esquerdo nós temos a bicúspide. As válvulas cardíacas, elas são responsáveis pela comunicação dos átrios com os ventrículos, tá bom? Então, voltando aqui, o endocárdio, né, ele é mais delicado, ele forma as válvulas cardíacas e ele é responsável por toda a formação da parte interna do coração. O miocárdio é um músculo de maior densidade. É ele que trabalha mais, né? É ele que executa o trabalho mais braçal, digamos assim, né? Ele que contrai e relaxa para impulsionar esse sangue para os pulmões e para os outros tecidos, tá? O pericárdio não é um músculo. O pericárdio é um saco fibroso. Ele reveste todo o coração, ele protege todo o coração, tá? Então o coração, o miocárdio e o endocárdio, consequentemente, eles ficam dentro do pericárdio, esse saco fibroso. O coração, como eu falei para vocês, né, as válvulas, aí eu coloquei aqui a válvula tricúspide, que fica do lado direito do coração,
ela chama-se tricúspide porque quando você analisa ela no microscópio, ela parece assim, tá? E a do lado esquerdo é a bicúspide ou mitral. Esqueci de colocar, mas estou colocando aqui. Ou mitral, porque ela é assim. Ok? Então, as válvulas, elas permitem essa comunicação dos átrios com os ventrículos, certo? Então, vamos lá. O coração, ele realiza duas funções: contração e relaxamento. Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. O que é isso? É a sístole e a diástole. Ele, quando contrai, ele está fazendo uma sístole. Quando ele relaxa, ele está fazendo uma diástole. Então, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Para quê? Para ele impulsionar esse sangue, né, para todos os órgãos. Quando você aprender a verificar a pressão arterial em fundamentos, né, você vai aprender que quando a gente está aferindo uma pressão, nós vamos dar aí um parâmetro para um paciente. 120 por 80 milímetros de mercúrio, né? É conhecida popularmente como 12 por 8. Então, quando eu falo para um paciente que ele tem uma pressão de 120 por 80 ou 12 por 8, eu estou dizendo que a sístole dele é 120 e a diástole é 80. Então, como eu falei para vocês, o coração ele realiza sístole e diástole, né? Então, esse coração ele vai contrair e relaxar. Quando eu verifico a pressão 12 por 8, 14 por 8, 16 por 9, né? 20 por 24, né? Eu estou medindo a sístole e a diástole, a contração e o relaxamento desse músculo cardíaco, ok? Então vamos lá, né? Vamos entender aqui no quadro todo o processo circulatório. Aqui eu tenho a veia cava superior, a veia cava superior e a veia cava inferior. A veia cava superior e a veia cava inferior, elas trazem sangue rico em CO2, ou seja, gás carbônico. Então, esse sangue que chega da veia cava superior é um sangue que vem da minha cabeça, por exemplo, né? E aí, esse sangue rico em gás carbônico, ou seja, não tem oxigênio, ele vai desembocar aqui no átrio direito, assim como o sangue que vem proveniente da veia cava inferior. Então, esse sangue ele vai chegar dentro da minha primeira câmara cardíaca, rico em gás carbônico. Aí, o que vai acontecer, né? O átrio direito ele vai receber esse sangue rico em gás carbônico. E aí, o átrio, ele vai contrair. Quando ele contrai,
quando ele faz a sístole, ele abre a válvula tricúspide, que é essa daqui. Quando ele abre a válvula tricúspide, ele permite que esse sangue que está aqui, rico em CO2, ele passe para o ventrículo direito. E aí, quando o átrio direito contrai e abre a válvula tricúspide, o ventrículo direito, ele relaxa para receber esse sangue. Então, um contrai e o outro relaxa. Então, ele relaxa para receber um sangue que está cheio de gás carbônico, cheio de CO2. Mas esse sangue vai ficar parado ali? Claro que não. O que acontece? O ventrículo direito, ele vai realizar uma sístole, ou seja, uma contração. Quando ele contrai, ele impulsiona esse sangue para a artéria pulmonar. Então, esse sangue rico em CO2, ou seja, gás carbônico, ele vai chegar lá dentro dos meus pulmões. Por quê? Porque o ventrículo direito fez uma contração, uma sístole e impulsionou esse sangue através da artéria pulmonar. Certo? Pois bem, lá nos pulmões, esse sangue vai chegar através da artéria pulmonar, né? E ele vai realizar um processo que nós chamamos de hematose. A hematose consiste na troca de gás carbônico por oxigênio. Dentro dos pulmões, a gente tem uns cachinhos de algodão, que são os alvéolos. Então, quando esse sangue ele sai da artéria pulmonar e chega aqui dentro dos pulmões, ele vai parar justamente nos alvéolos pulmonares. Imagina um monte de bolinha de algodão. São os alvéolos pulmonares. E aí, o que acontece? Esse sangue rico em CO2 não chegou lá nos alvéolos, mas quando eu respiro, eu estou conduzindo oxigênio para dentro dos meus pulmões. E aí, o que acontece? Esse processo aqui importantíssimo, chamado de hematose, que consiste do quê? Na troca do gás carbônico, né, pelo oxigênio. Então, quando o meu sangue rico em CO2, ele chega lá dentro dos alvéolos, ele vai falar assim para o sangue: me dá o gás carbônico que eu vou te encher de oxigênio. Ocorre essa troca, tá? Depois que acontece essa troca, o que acontece? O sangue que está rico em oxigênio, porque não houve o processo da hematose, a troca de gás carbônico por oxigênio. Então, esse sangue rico em oxigênio, ele volta para o coração. Ele volta para o coração através das veias pulmonares, mas ele volta rico em O2, oxigênio, está oxigenado. Esse processo, quando o sangue
ele sai do ventrículo direito, passa pela artéria pulmonar, chega nos pulmões e retorna para o coração, esse processo chama-se pequena circulação. A pequena circulação é como o sangue sai do coração, vai para o pulmão e depois volta para o coração. Mas ele volta para o coração rico em oxigênio, através das veias pulmonares. As veias pulmonares, elas irão desembocar sangue arterial, sangue rico em oxigênio, no átrio esquerdo. E aí, o átrio esquerdo, recebendo esse sangue rico em oxigênio, ele vai realizar uma sístole, uma contração. Quando ele realiza uma sístole, ou seja, uma contração, ele abre a válvula mitral ou bicúspide, tanto faz, e permite que esse sangue rico em oxigênio ele passe para o ventrículo esquerdo. Então, ele vai passar para o ventrículo esquerdo e depois que esse sangue passa, o átrio esquerdo relaxa para receber mais sangue e o ventrículo esquerdo, ela é a nossa câmara cardíaca maior. Anatomicamente, ele é até maior do que as outras câmaras cardíacas, tá? Por quê? Porque o ventrículo esquerdo ele tem uma função muito específica. Qual é? Ele vai fazer uma sístole muito forte para esse sangue rico em oxigênio sair aqui do coração e passar pela artéria aorta para oxigenar lá o dedão do teu pé e oxigenar aqui o seu bulbo capilar. Esse processo de quando o sangue sai do ventrículo esquerdo, passa pela artéria aorta e depois ele volta para o coração através da veia cava superior e inferior, ele chama-se grande circulação. Então, na grande circulação, o sangue rico em oxigênio sai do coração, oxigena todos os tecidos e depois ele retorna para o coração rico em gás carbônico. Parece um pouco confuso, mas não é. Então vamos lá, recapitulando, né? Nós temos 4 câmaras cardíacas, átrios e ventrículos, ambos realizam sístole, diástole, contração e relaxamento, né? O sangue ele desemboca pela veia cava superior e pela veia cava inferior, rico em gás carbônico. O átrio faz uma sístole. Esse sangue passa para o ventrículo direito, porque abre a válvula tricúspide, né? Então, ele passa para o ventrículo direito. O ventrículo direito realiza outra contração, impulsiona esse sangue lá para a artéria pulmonar e a artéria pulmonar conduz esse sangue até os alvéolos pulmonares. E nos alvéolos pulmonares ocorre um processo chamado de hematose, que consiste na troca de gás carbônico por oxigênio. Depois que esse sangue é oxigenado, ele retorna para o coração através das veias pulmonares, rico em oxigênio, né, um sangue arterial. O átrio esquerdo ele realiza uma contração, uma sístole, abre a válvula mitral ou bicúspide e impulsiona esse sangue para o ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo, com muita força, ele faz uma sístole para impulsionar esse sangue arterial.
Quando eu estou aferindo a pressão arterial de um indivíduo, eu estou medindo a força justamente do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Então, quando eu falo 12/8, eu estou medindo a contração e o relaxamento do ventrículo esquerdo, que é a parte do coração, digamos que mais importante para manter aí todo o nosso corpo oxigenado, ok? Então, o que eu tinha para falar para vocês a respeito de sistema circulatório é isso. E eu vou passar uma atividade para vocês aí no grupo.